Não tenho tempo para Deus. Você já parou e pensou nessa opção que você não tem tempo para Deus? Ou talvez você não pensou, mas se você for analisar a sua vida, você vai realmente entender que você tem agido dessa forma com as suas ações, com a tua negação de ir a uma igreja, de ler a palavra de Deus, de ouvir um sermão. Você está confirmando que você não tem tempo para Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ir a um culto, você talvez tenha medo. E eu quero falar sobre isso hoje. As pessoas que não têm tempo para Deus e que não aceitam, que não querem receber a Jesus. Em Lucas, no capítulo 14, nós vemos a história de uma grande ceia. Um fariseu chama Jesus para comer na sua casa. Jesus vai ali e percebe algumas situações, pessoas sentando nos primeiros lugares. Jesus cura um homem ali no dia de sábado. E depois um fariseu diz assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Os judeus tinham uma ideia que assim, esse comer pão no reino de Deus iniciaria o reino de Deus para eles. E Jesus lhe propôs essa parábola da grande ceia, como é chamada. Ele diz: olha, certo homem, certo senhor, ele preparou um grande banquete e mandou o seu servo ir chamar os convidados. Havia os convidados. E cada um dos seus convidados, que ele já havia chamado, começaram a dar desculpas. Um disse: eu não posso ir porque eu comprei uma terra e tenho que ir lá vê-la. O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e tenho que ir lá testá-las. O outro falou que tinha casado e não poderia ir. E o servo voltou, falou para o seu senhor e disse: Senhor, nenhum dos teus convidados puderam vir. E o senhor, com muita raiva, manda o seu servo chamar aqueles que estavam nas ruas, nos becos, e assim ele vai. E ele vai, quando volta, diz: Senhor, fiz como o senhor mandou e ainda há muitos lugares. O Senhor disse: vai pelos veledos, vai pelos campos e traze a todos, porque o Senhor queria a sua casa cheia. Essa história quer nos levar a algumas reflexões. Primeiro, esse texto nos revela que os judeus não aceitaram a Jesus. Jesus fala que Deus o mandou para que ali ele, o pão da vida, viesse para que ele estivesse ali iniciando o reino de Deus. Mas eles não quiseram, eles recusaram, deram desculpas. Não aceito Jesus, não, esse aí não é o Cristo, não é o Messias. E desculpas, nós somos, às vezes, especialistas em dar desculpas. Né? Quando nós vemos para os nossos dias, fazendo uma alusão para nós, fazendo esse texto para nossas vidas, nós vamos ver que também nós damos muitas desculpas. Né? Nós não somos os judeus, claro, mas nós somos aqueles que ele mandou buscar pelas vias, pelos campos. Somos aqueles que chamavam de gentios, aqueles que o Senhor disse: eu quero ver a minha casa cheia. E muitas vezes nós temos dado desculpa: eu não vou à igreja porque eu estou cansado. Você me convidou, gosto muito de você, mas infelizmente eu cheguei hoje atrasado, trabalhei muito, eu hoje não estou podendo ir. Isso para pessoas que não são cristãs, como para pessoas até que já frequentam a igreja. Muitas vezes nós damos desculpa: nós não temos tempo para Deus. E você, tem dado muita desculpa? Como eu disse, nós não somos judeus. Lá em João, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, vai dizer que ele veio para os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então não é ser judeus, não é ser descendente de Abraão, é aqueles que nasceram de Deus. Como o próprio Jesus falou também em João, no capítulo 3, aquele mestre da lei, Nicodemos. Jesus disse: é necessário nascer de novo. E aquele homem ficou sem saber: mas pode um homem velho voltar novamente ao ventre? E disse: não é assim. O que é carne, o que é espírito, nascido do espírito, é espírito. Então, queridos, é necessário que você nasça de novo, você tenha um novo nascimento em Jesus Cristo. E que você possa analisar a tua vida. Você tem sido essa pessoa que não tem tempo para Deus, tem dado desculpas para não ir a Deus, para não ir à igreja, para não ver o sermão. Você tem dado desculpa? Não, mas eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, mas eu não vou na igreja. Será que essa desculpa vale para Deus? E a tua atitude? Para Deus fala que pelos frutos ele conheceremos aqueles que são de Deus. Os frutos é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós agimos, como falamos, como tratamos as pessoas, como tratamos as coisas de Deus. Então, qual tem sido o teu fruto? Você que diz que é um cristão, mas que não quer ir à igreja, você não precisa ir à igreja, você tem dado bons frutos? Então, queridos, que você possa não dar desculpa. Tenha tempo para Deus. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.